você quer. Aqui é o seu lugar, só depende de você. Unifates-SE, Centro Universitário. Unifates-SE, fazendo o seu futuro. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, amigos e amigas. Hoje, no nosso episódio do podcast, iremos falar aqui sobre os jogos dos nossos representantes. Ou seja, um pré-jogo, onde o Ceará enfrenta o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, procurando um resultado positivo para recuperar os pontos perdidos em casa na derrota para o Botafogo, reconhecendo que o time do Ceará tem desfalques que, sem nenhuma dúvida, farão muita falta, mas é possível que o Ceará possa pregar uma peça e causar uma surpresa novamente fora de casa, né? Como já aconteceu em outras ocasiões, principalmente contra a equipe do Cruzeiro, lá mesmo em Belo Horizonte. O Ceará venceu por 2-0. Hoje enfrenta o seu maior adversário, do Cruzeiro, a equipe do Atlético Mineiro, que tem uma equipe muito qualificada, mas que os últimos resultados não foram bons para o Galo Mineiro. Continuando sobre a rodada de hoje, os dois jogos, nós temos aqui uma situação bastante interessante em relação ao jogo do Fortaleza no estádio Castelão contra o todo-poderoso Flamengo, que luta com a equipe do Palmeiras para conquistar o título da temporada. Ambos estão aí no topo da tabela com 61 pontos, empatados em número de pontos e com uma diferença que a equipe do Palmeiras tem uma vitória a mais, tá? Mas tem 4 equipes no bolo aqui que, direta e indiretamente, têm interesse nesse resultado, nesse jogo entre Fortaleza e Flamengo. Se não, vejamos, a equipe do Palmeiras tem interesse direto que o Fortaleza consiga vencer o Flamengo. Tarefa que não é nada fácil, né? A equipe do Flamengo, por sua vez, tem interesse, claro, diretamente de derrotar o Fortaleza para ultrapassar o Palmeiras. Claro que isso depende também dos jogos do adversário. Torcendo pelo insucesso do outro. O Fortaleza, que é o adversário mais direto no confronto de hoje, que mais precisa de um resultado positivo, pois está ocupando aí a 19ª posição, é o penúltimo colocado na tabela de classificação com apenas 24 pontos. E por seu turno, o time do Juventude, que tem 26 pontos, 2 pontos acima do Fortaleza, e ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, ele tem um interesse indiretamente que o Fortaleza perca o seu jogo para o Flamengo para não ultrapassá-lo, porque se o Fortaleza vencer, vai a 27 pontos e Juventude só tem 26. E derrotado no próximo compromisso, aí sim ele ficaria abaixo da equipe do Fortaleza. A grosso modo, olhando aqui, do time do Ceará, que ocupa a 13ª posição com 35 pontos,
Aí depois vem o Internacional na 14ª com 35, o Atlético Mineiro é o 15º com 33, Santos está na 16ª com 31 pontos, é o mais próximo, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Claro que ele vai torcer que o Fortaleza também não vença o seu jogo, indiretamente numa situação um pouco mais distante, mas vai torcer, claro. Olhando, como eu falei, reitero, a grosso modo, o Vitória tem 16 gols negativos, o Fortaleza tem 18 gols negativos, o Sport tem 23 negativos, tá? É o último colocado na zona de rebaixamento, e o Juventude, que é o 18º, está 2 pontos acima do Fortaleza, tem nada mais, nada menos que 30 gols negativos. No frigir dos ovos, creio eu que o Fortaleza ainda ultrapassa o Juventude, mesmo correndo esse sério risco de ser rebaixado. Fortaleza hoje corre sobre o fio da navalha, mas ainda tem chances de sair da zona de rebaixamento, porque restam 10 jogos. São jogos difíceis, claro. Nós não estamos aqui para, convencer, justificar e convencer ninguém, até porque não é o nosso papel como comentarista de querer persuadir, trabalhar com a persuasão que o Fortaleza irá vencer na base do convencimento ao torcedor, muito pelo contrário. Eu vejo que aconteceram alguns fatos que não foram relevantes, muito pelo contrário, foram irrelevantes, numa discussão de dirigentes, de troca de acusações. Isso não foi bom para o clube. No âmbito interno do clube não deve haver polarização política, nem acirramento político. Esse é o meu ponto de vista, tá? Porque é contraproducente, tá? Uma medida que, em vez de resolver um problema, agrava. É contraproducente. Argumento que, na tentativa de provar um ponto, acaba mostrando o contrário, tá? Então, remar contra a maré. Esse é o ditado antigo e mais correto que nós podemos atribuir a essa situação. Estão remando contra a maré é um exemplo clássico de ação contraproducente. Gasta-se energia sem conseguir progredir e o efeito pode ser contrário. E o único prejudicado, o mais prejudicado, seria exatamente a instituição Fortaleza Esporte Clube. Creio que isso vai se dizimar de uma vez por todas. Creio que isso não vai evoluir para uma disputa política dentro do âmbito interno do clube, repito, que se disputem, que podem acirrar, podem fazer ilações, acusações, troca de farpas, numa outra situação. Em fatores externos, e são fatores externos ao clube. Tá? Não diz respeito à produção, rendimento da equipe em campo, que precisa melhorar o seu desempenho para conseguir vencer os jogos, para pontuar na tabela de classificação e sair dessa sufocante zona de rebaixamento. Fortaleza está com água, como diz no popular aí, na água no pescoço e precisa de produzir, precisa de atuações, exibições que possam lhe levar a uma condição melhor de sair da zona de rebaixamento. É claro que é muito difícil, nós reconhecemos essa realidade, não podemos esconder isso, mas números são frios, números matemáticos, aritmética, tá? Às vezes foge um pouco da questão da essência do futebol. O futebol
de vez em quando apresenta resultados surpreendentes. Não existe lógica, existe a lógica do erro, né? E isso é tudo muito comum. Se dizer que o imponderável, as surpresas podem acontecer. É isso aí. Depois dos jogos, nós voltaremos com um novo episódio. Tanto o jogo do Ceará quanto do Fortaleza, desejando a eles boa sorte, tá? O Flamengo busca vencer o Fortaleza para pressionar o Palmeiras, que precisa ganhar do Cruzeiro no Brasileirão. Além dos líderes, o Cruzeiro ainda almeja chance de título e busca vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque. Outros jogos destacam desfalques e retrospectos, tá? Dentro do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, o time do Ceará, que tem seus desfalques, como já falei, Fortaleza, que poderá contar com o retorno aí, quem sabe, do Moisés atuando como titular, ao lado do Breno Lopes, que poderia ser deslocado para a grande área ali, gravitar na grande área ali como centroavante, até mesmo o Marinho pela direita. Vamos aguardar a formação das duas equipes, as formações, para que a gente possa ter uma situação mais norteada pela realidade e pela condição de avaliação. Valeu, tchau, até o próximo.